Muito boa tarde a todos. Que Deus, na sua infinita misericórdia e amor por nós, possa envolver-nos na luz do Cristo, na luz da doutrina espírita, que nos esclarece, que nos fortalece, que nos trazem essas luzes do conhecimento para a importância de valorizarmos, como o Robson fez a leitura, o nosso corpo, aonde esse aglomerado de moléculas, de células, nada mais são do que a misericórdia de Deus por nós, para, como ele disse na leitura, dar à alma a possibilidade de avançar no caminho da eternidade, realizando assim o seu trabalho. E nosso tema de hoje não poderia ser diferente, de acordo com essa leitura. De Volta à Vida Espiritual é o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai fazer algumas perguntas a esse respeito, mas ele vai aprofundar, ele vai trazer as luzes esclarecedoras com mais aprofundamento no livro O Céu e Inferno. Na segunda parte do livro, no capítulo 1, ele vai estaremos lá com o título O Passamento, ou em algumas traduções, a transição. Ele então, nesse capítulo, ao qual nós aqui vamos trabalhar, vamos abordar, ele vai trazer essa luz para todos nós, da nossa luta na vida terrena, ao mesmo tempo de valorizarmos esse corpo, mas ao mesmo tempo também de não nos apegarmos a ele, porque ele é uma ferramenta, ele é um instrumento para que nós possamos, como disse a leitura, como estão os vossos pés, ou seja, como estamos caminhando com esse corpo, se estamos trazendo esses valores, essas virtudes da vida para este corpo, para auxiliar no desenvolvimento dessas células, para no futuro termos novos corpos, e também para nos alimentarmos dessas virtudes, porque serão elas, como vamos ver aqui no estudo, que vão nos direcionar na espiritualidade, não só, como também no nosso desenlace. Então Kardec ele vai trazer essa luz para todos nós, mas antes eu gostaria de trazer uma informação que está no livro do irmão Jacob, intitulado Voltei, que é uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, ao qual ele vai nos relatar esse momento, e também o livro então vai desenvolver a sua grande dificuldade em relação a isso aqui que ele vai estar nos falando para abrir a introdução do nosso estudo. Então ele intitulou assim: A luta continua. O irmão Jacob intitulou A luta continua. Enquanto no corpo, diz ele, não formulamos ideias exatas do que seja a realidade da morte, ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto. Debalde, em vão, tentaremos calcular relativamente ao futuro depois do sepulcro. Os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem de alguma sorte à nossa expectativa. Contudo, os fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados. Veja, ele traz duas visões para a gente. Daquilo qual nós cogitamos, de acordo com o que nós caminhamos, da nossa vivência, do que aquilo nós chamamos de externo a nós, de que vai fazer com que nós nos relacionemos no nosso meio ao qual nós vivemos, as nossas características. Então nós desfrutamos, podemos ter imagens de nós mesmos nesse futuro. Mas ele fala, meus irmãos, porque foi essa imagem que ele levou para o plano espiritual, porque ele era um trabalhador espírita, ele foi um presidente da casa espírita, percebem? Então ele trazia esse olhar, então na espiritualidade, ele já trazia um olhar dele mesmo para o plano espiritual, sou um estudioso, mas ele se surpreendeu, contudo, com os fenômenos morais dentro de nós, ou seja, quem verdadeiramente nós somos. Quando nós estamos buscando o Espiritismo, qual a nossa motivação? O que me motiva a estar aqui? Qual a minha busca? Essa resposta, ela também vai estar dizendo para mim a minha condição futura, na vida futura. Porque se eu estou aqui na doutrina espírita buscando amealhar
gozos materiais vão encontrar dificuldades no plano espiritual. Independente se eu esteja aqui falando, sendo um palestrante, sendo um trabalhador das atividades da casa espírita, sendo um que está sempre aqui a receber passes e tomar a água fluidificada, tudo tem sua importância, mas ele vem nos relatar que ele era esse trabalhador da casa espírita. Ele vem dizer então que foram as dificuldades morais que não permitiram a ele ter a luz própria, ao qual em todo o livro então ele vai buscar. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Não passaria a morte da minha libertação e mais nada. Seguiria então minha alma para esferas de julgamento, de onde voltaria então a reencarnar, caso não se transferisse a mundos felizes. Percebem? Então ele encontra a sua realidade espiritual bem contrária a esse pensamento que aqui ele coloca. Ele nos alerta a todos nós. Então o livro então se desenvolve diante dessa grande luta desse nosso irmão para alcançar a sua luz. E Kardec então, neste livro, O Céu e o Inferno, nesse capítulo, ele vai nos esclarecer para que não passemos por isso. Não passemos por essas dificuldades. Encaremos a nossa realidade, como nós verdadeiros somos. Mas nesse capítulo, Kardec vai ser fundamental para todos nós, através dos seus estudos, porque esse relato aqui que ele vai nos trazer foram de muitos estudos, e esse relato aqui antecede o capítulo No Céu e Inferno, aonde vai vir então todos os relatos dos espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos suicidas, trazendo então nas suas comunicações essas informações também que Kardec aqui desenvolve. E nesse primeiro momento ele vai nos dizer o seguinte: a certeza da vida futura não exclui as apreensões quando a passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento de transição. Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto. Quando nos perguntam se nós, espíritas, tememos a morte, nós dissemos que não. Claramente falamos, não tenho medo da morte. Mas, no fundo, nós tememos a passagem, a transição. Como se dará o fato? Não tememos a morte, mas como se dará o processo? Esse sim. Diante desse processo, nós nos assustamos e ficamos temerosos. É natural, porque ele fala que a certeza da vida futura não exclui essas apreensões quanto a essa passagem. Porque ele vai desenvolver um raciocínio aqui, ao qual eu vou adiantar para vocês, para auxiliar para todos nós, que é o seguinte: a morte do corpo, porque é só do corpo, porque é uma máquina, é como se fosse ou um carro que não tem mais reposições de peça, vai para o ferro velho e é destruído, ou se é uma máquina de uma indústria que tem ali a sua contribuição na produção e não mais tem utilidade, ela também é descartada, mas foi útil durante o seu uso. E esse é o funcionamento do nosso corpo. Ele tem que ser útil, como nos disse a leitura, para que nós possamos fazer o nosso melhor e desenvolver nossos potenciais. Mas quando chega o momento dele morrer, natural, isso é o processo natural. E Kardec vai dizer que nesse processo natural há leis que vão ocorrer, e essas leis são de Deus, imutáveis, são para qualquer espírito, não importa a sua elevação, ele vai passar por essa lei. Agora, como ele vai passar, como ele vai transcorrer esse momento, que é diferente, mas a passagem por essa lei é a mesma para todos os espíritos. Todos os espíritos têm que sofrer o processo do desenlace, ao qual Kardec aqui então vai desenvolver para todos nós. Vendo-se então se a calma que de alguns e as convulsões terríveis de outros, nós, por analogia, vamos julgar então que esses desencarnes não são os mesmos, têm seus diferenciais. Esse é um primeiro ponto para nós ficarmos atentos. Dentro do nosso temor, ele já traz essa informação para a gente. O que está te temorizando? Calma,
Não necessariamente temos que passar por determinadas dores, sofrimentos ou convulsões terríveis. O Espiritismo, então, é o traço de união entre essas duas vidas. Só ele pode dizer-nos como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, ou seja, que nós estamos aqui estudando, o que nós estamos buscando, quer também pela descrição, então, dos que já deixaram o mundo. Essa é a comunicação do mundo invisível com o mundo visível, nos trazendo, então, suas alegrias ou dificuldades diante daquilo que realizamos. E a doutrina espírita é a única no planeta Terra que traz essa informação. O conhecimento, então, do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave de muitos e de outros fenômenos. Esse laço fluídico, meus irmãos, é o ponto principal do nosso estudo. Precisamos compreendê-lo. E esse laço fluídico que vai unir a alma ao corpo, tenhamos ele em mente, é o perispírito. É a nossa forma espiritual, igual à nossa forma física, mas é espiritual, é mais sutil, que vai fazer essa ligação então com a alma. A alma não, e não o corpo quem sofre, é a alma, e não o corpo que sofre, pois este não é mais que instrumento da dor. Então percebemos o quê? Que nós somos almas, espíritos que temos um corpo, e não um corpo que tem espírito, que tem uma alma. Então, quando o corpo sofre as sensações, o corpo passa essa informação através do nosso cérebro, a mente espiritual que está no perispírito passa essa informação para a alma. Então, as sensações, na verdade, não são no corpo, são na alma. Isso é muito importante nós entendermos para compreendermos o raciocínio mais à frente que Kardec vai nos trazer. Então, após a morte, separado, o corpo pode ser impunemente mutilado, que nada sentirá. Veja bem, quando temos essa compreensão, separamos, deixamos o corpo, pode esse corpo ser mutilado, pode ser queimado, pode ser de qualquer forma ali dilapidado, não importa, a alma não sente nada. E essa é a informação crucial para nós. Se nós sentimos alguma coisa, como vamos ver à frente, vamos ver o porquê sentimos. A alma tem então sensações próprias, cuja fonte não reside na matéria tangível. O perispírito, esse laço fluídico, é o envoltório da alma e não se separa dela nem antes e nem depois da morte. Então, alma e perispírito vão andar junto pela eternidade. É importante nós compreendermos isso. Ah, mas um espírito super elevado, um Cristo, tem perispírito. Sutil, nós sequer o percebemos, é tão sutil que como matéria nós dissemos que nem é matéria, mas os espíritos falam, é matéria sim, na sua forma imponderável, ao qual nós não temos conhecimento. Mas todo o espírito, ele precisa do perispírito para se manifestar. Então haverá sempre perispírito. E Kardec então pergunta, para fortalecer esse raciocínio, a alma após a morte conserva a sua individualidade? E os espíritos responderam, sim, jamais a perde. Que seria ela se não conservasse isso? Que seria a alma sem perispírito, sem poder se comunicar, sentir? Que seria a alma? Então Kardec pergunta na 150A, como prova então a sua individualidade? Uma vez que não tem mais esse corpo material, então como ele vai provar essa individualidade? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido da atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, é o seu perispírito. Então o perispírito ele é formado de acordo com a densidade do planeta que nós estamos. Estamos reencarnados prova e expiação, a densidade desse espírito é de prova e expiação. Isso nós compreendemos. Durante a vida, então, o fluido perispirítico penetra o corpo em todas as suas partes, e serve de veículo às sensações físicas da alma, do mesmo modo como esta, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige os movimentos, célula a célula. Leon Denis vai dizer-nos, átomo a átomo, é essa ligação, é esse laço. Imaginam, para ficar didático, cada célula nossa, cada átomo nosso, é como se tivesse um lacinho amarrando e ligando a alma, o perispírito, ao corpo físico. E já é essa ligação à alma. Então, imaginemos esses laços, são esses laços fluídicos.
E ele vai nos falar então, a extinção da vida orgânica acarreta então essa separação da alma em consequência do rompimento desse laço fluídico que une ao corpo. Mas essa separação nunca é brusca. E olha só, os espíritos raramente usam a palavra nunca, e aqui eles a utilizam. Essa separação nunca é brusca. O que ele está nos dizendo aqui? Que quando há esse rompimento desses laços fluídicos, eles vão se rompendo, a consequência é a separação então da alma desse corpo. Simples assim, bem simples. Rompeu esse laço do perispírito, o corpo não tem vivacidade própria, ele não consegue viver por si só, ele precisa do perispírito acoplado a ele, desacoplou, houve a morte do corpo físico, facilita esse desenlace e pronto. Esse é o raciocínio. Não de forma abrupta, é pouco a pouco. Agora, esse pouco, em alguns vai ser um pouco mais rápido, em outros vai ser um pouco mais lento. O fluido perispiritual, então, se desprende de todos os órgãos. A sensação dolorosa, então, da alma, por ocasião dessa morte física, está na razão direta, olha, da ligação direta, da soma desses pontos de contatos existentes entre o corpo e o perispírito e, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta este rompimento. Então, o que ele está nos afirmando? Que está diretamente ligada essa sensação dolorosa da alma sentindo algum desconforto, alguma coisa, nesse desligamento, que não é abrupto, é pouco a pouco, dentro de um processo natural, faz parte da natureza, é assim que ele se realiza, para que o espírito venha, de certa forma, se desacoplando. Mas esse desacoplamento vai estar ligado ao grau maior ou menor de dificuldade que o espírito possa apresentar nesse rompimento. Primeiro ponto para nós, é o espírito que cria dificuldade, não está na lei. A lei que haja esse desligamento, isso é da lei natural. Agora, esse desligamento, ele ser, vamos dizer assim, retardar esse desligamento, é um complicador nosso. Primeiro ponto. Estabelecemos, então, em primeiro lugar, e como princípio, os 4 seguintes casos cujos limites há uma infinidade de variantes. Então, aqui ele vai trazer 4 casos de desenlace que é natural no nosso planeta, mas que a infinidade de variantes vai estar relacionado à infinidade de variantes do espírito. Da essa nossa personalidade, quem verdadeiro somos. Se o primeiro que ele nos traz, se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. Então está nos dizendo, há o desprendimento, que não é abrupto, mas ele é completo. O espírito, ele desencarna, há esse processo do desenlace, desse desligamento, de forma rápida e completa. O espírito não sente nada. Esse espírito não sentiu dor, não sentiu perturbação, não sentiu nada. Aí percebemos que é um desagrupamento de espíritos superiores, quando aqui encarnam em provas, em missões. No segundo, se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no auge da sua força, de sua vitalidade, está no auge, produz-se uma espécie então de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Então, quando se rompe, a morte chega, mas de forma que esse corpo ele sofre alguma ruptura brusca, mas não há o rompimento brusco. Ainda vai haver o desligamento ponto a ponto. Aí vai ter uma dificuldade aí do espírito, como nós vamos ver à frente. E a alma, então, sente esse desconforto, essa dor, esse processo. Gente, esses relatos nós temos direto na mediúnica. Mediúnica chega os espíritos com esses relatos aqui que Kardec nos traz. E ali cabe-nos, então, vamos ver isso mais à frente também, através da prece. O dialogador, mas a prece da equipe para auxiliar esses espíritos que ficam presos a esses corpos mutilados. Terceiro, se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil
e opera-se sem abalo, ou seja, de forma também mais rápida. Vai ter a perturbação, que é um processo natural, mas sem abalo para o espírito. E quarto, se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato de laços fluídicos amarrados, conectados entre o corpo, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. Olha esse ponto é muito importante. Então, quando nós nos colocamos de uma forma intensa ainda ligado ao corpo e há essa ruptura, e ainda há ligação do perispírito ao corpo, o espírito ressente então a decomposição, até que o laço então se desfaça dentro do processo natural que tem que ser. É um processo natural. Então qualquer um que dentro do relacionado, principalmente aqui, Kardec vai nos trazer isso à luz também, do suicídio, esse processo aqui, ele é complicadíssimo. E é um processo natural que o espírito tem que passar. Porque ele rompeu esse laço de forma abrupta. Então esse laço, ele não se rompe de forma abrupta. Continua ligado, mesmo naquele corpo ainda se decompondo. E o espírito então ressente tudo isso. Então o suicídio, ele é terrivelmente doloroso para a alma. É isso que Kardec aqui está nos falando. E na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda outro fenômeno importante, de importância capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor, então, que paralisa momentaneamente suas faculdades, neutralizando ao menos em partes as suas sensações. É como se dissesse um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Por que isso ocorre? Porque nós estamos vinculados ao nosso cérebro, matéria. Cérebro é matéria. A mente, ela é espiritual, mas ela é vinculada através desses laços fluídicos, pelo espírito, ao cérebro. Então, quando começa a desconectar o nosso cérebro, é um processo natural, há um torpor. Nós não temos noção de nós mesmos, perdemos, ficamos vagando, como se acordássemos de um sono pesado ou de um pesadelo, dependendo muito do comprometimento do espírito. E ele fica nesse torpor, pode durar um dia só, pode durar vários dias, vários meses e até alguns anos. Depende do espírito. O processo é natural, a perturbação faz parte para todos os espíritos. Agora, a rapidez com que o espírito vai passar por isso, ou a dificuldade de ficar ligado a isso, cabe ao espírito, que Kardec vai desenvolver isso logo à frente. Bem diverso é, contudo, esse despertar calmo para uns, acordar sensações deliciosas, e outros ansiosos, por outros qual horrenda pesadelo. Temos pressa, então, em afirmar que esse estado, olha só, não é geral. Não é geral. Porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre corpo e espírito. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços da alma para desprender-se. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Esse é o ponto. Todos nós temos que passar pelo esse processo de deixar o corpo. Temos os nossos medos natural, porque esse processo, nós às vezes muito mal nos compreendemos a nós mesmos, mas por isso a doutrina abre esse olhar, para nós nos olhar, para vermos o nosso comportamento, como estamos diante da vida, como estamos diante da aceitação, da continuidade da vida futura, que é importantíssimo, para que nós tenhamos nesse momento a palavrinha-chave, resignação.
resignar diante daquela dificuldade ao qual estamos passando, estejamos encarnados ou desencarnados, ou nesse processo de libertação da alma. Não importa. Precisamos compreender que estamos inseridos dentro de uma lei que vigora, é imutável. E quando acontece conosco, precisamos então ter esse olhar de como nos comportamos na matéria, como nos disse a leitura, como nós valorizamos as virtudes que há em nós, façamos o nosso melhor por nós mesmos. É o ego, não o egoísmo. Isso é o ego trabalhando em favor de nós mesmos. E esse ego vai fazer com que eu me sinta melhor, eu me trabalhe melhor e realize o meu melhor também com o meu próximo. É diferente do egoísmo, porque o ismo é tudo para mim, eu só quero para mim, o desencarne que seja o meu melhor que o dos outros, não quero nem saber. Aí não, aí é egoísmo e vai se complicar também no seu desencarne. É a grande frase de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Vale principalmente para a hora do desencarne. E olha o que ele vai nos falar aqui, Kardec. Vamos examinar agora, tudo isso que nós falamos, nós compreendemos. Esse ponto do perispírito é primordial para que nós entendamos agora o que Kardec vai nos trazer. Porque agora ele vai trazer esses desenlaces, essas mortes físicas acontecendo, e essa nossa variável gigantesca, porque temos a nossa individualidade diante do que nós estamos passando. Então ele vai aqui nos trazer essa luz. Ele vai falar, vamos examinar agora a influência de gêneros de mortes, então, sobre as sensações da alma nos últimos momentos. Então agora, com o entendimento do perispírito, desse laço ligado, e que ele precisa se desligar, ele não se desliga de forma abrupta, mas paulatinamente, nós vamos agora entender então, e vamos temer menos a questão desse desenlace, dessa transição. Ele vai falar assim: bom, em se tratando de morte natural, resultante da extinção das forças vitais, por velhice, por doença, o desprendimento opera-se então gradualmente, normal. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real do corpo. Perceberam? No próprio leito já de morte, ele já está no processo de perturbação. Fica meio sonolento, dorme muito, passa o maior tempo do tempo dormindo, porque já começa ali o desligamento desse espírito. Mas aqui ele nos ressalta que esse desprendimento vai se operar então gradualmente, mas a alma que já se desmaterializou, a alma que deu mais valor às coisas espirituais que às coisas materiais, que não se prendeu às coisas terrenas, prendendo-se aos valores terrenos, essa alma vai se desprender de uma forma mais fácil, quase completa. Isso então é para qualquer um dentro desse processo da morte natural. Agora, se o mundo íntimo dessa pessoa, como nos falou lá o irmão Jacó, ele está ali aterrorizado, ou ele está ali revoltado com a doença, ou ele está ali revoltado por estar deixando a matéria, vai criar dificuldades enormes para o desenlace. Vai ficar muito demorado. Esse processo, onde poderia se durar semanas ou mês, pode se levar meses, chegando-se até a anos. Nesse sofrimento, a alma presa e sentindo todo esse sofrimento. Num homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito, e para a qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui então para esses laços ficarem mais estreitos, ficarem mais apertados. Ora, estamos no desenlace, está desencarnando, há um desligamento, e os laços estão se apertando. Justamente, meus irmãos. E quando a morte então se aproxima, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente, também demanda contínuos esforços do espírito, porque o espírito, ele precisa se libertar, ele precisa sair para alçar seus voos, mas a mente ligada à matéria,
ela contraria, ela entra em guerra. Essa batalha que Jesus fala dentro de nós. Não, eu quero ficar. Não, tem que sair. Não, eu quero ficar. E fica nessa batalha, criando o quê? Convulsões e agonia, que são os indícios dessa luta. Perceberam? Quando a pessoa então ela entra na agonia, ela se debate, ela se revolta, ela quer se manter encarnada, sofre muito e às vezes procura romper os elos resistentes. E outras, o espírito nessa luta às vezes quer romper esses elos resistentes. E o outro se agarra ao corpo, da qual uma força agora irresistível, que é da lei, arrebata com violência, molécula a molécula. Então vai haver o rompimento, quer o espírito queira, quer não. Por mais que ele prolongue isso, só vai tornar mais doloroso, porque é um processo natural, da lei natural. Ele pode se entregar, resignar-se, e o processo vai se dar naturalmente. Ou não, ele vai ficar aqui nessa luta e prolongando a sua agonia. Quando menos vê o espírito além da vida corporal, ou seja, ele vive para a matéria, tanto mais se lhe apega e assim sente que ela lhe foge e quer então retê-la, segurá-la. E em vez de se abandonar ao movimento que o empolga, resiste com todas as suas forças e pode mesmo então prolongar essa luta por dias, semanas, meses inteiros. Certo, nesse momento o espírito não possui toda a sua lucidez. Ele está nesse processo de perturbação direta, visto então essa perturbação que ela se antecipou à morte. Olha que interessante, o processo de perturbação ao qual ele nos relatou anteriormente, não era ali no desenlace? Estava se desligando do cérebro e tal. Veja, está no processo de perturbação e está no corpo encarnado. Já se iniciou o desligamento do cérebro. Por isso, a pessoa, ela fica... a sua fala não é mais coerente com a realidade. Fala coisas que não têm sentido. E muitas vezes fala dentro de uma lucidez. E outras vezes está fora dessa lucidez. É o espírito brigando nesse período de perturbação. Dá-se por fim então a morte. Com muito custo dá a morte desse espírito, qual está ali não querendo sair. E tudo não está terminado. Olha isso, meus irmãos. Não está terminado. A perturbação agora continua. E ela se sente que vive, mas não define se material ou espiritualmente. Luta ainda até que suas últimas ligações do espírito se tenham de todo então rompido. A morte, pois ter uma moléstia efetiva, porém não lhe suscitou a consequência. Leva para o mundo espiritual a moléstia que o levou ao desencarne. Quantos e quantos irmãos nos chegam à mediunidade relatando, através dessas impressões, as dores, a doença, o câncer, a falta de ar, a dor no estômago. Por que está em toda essa moléstia? Porque a consequência está na alma, não está no espírito. Não está no corpo. O corpo, ele sente e passa a informação. A alma, por estar materializada, ela segura essa informação material e vive no plano espiritual como se estivesse na matéria. É isso que ocorre. E leva então fome, frio, dor, desespero, leva tudo da matéria, tudo, isso é da matéria. É isso que ele está nos falando. E quando existir então ponto de contato do perispírito com o corpo, o espírito é ressente e sofre com suas impressões. Isso é muito comum. Recentemente agora, em Finados, alguns familiares meus foram no cemitério de Lumiar, da Toca da Onça, pega ali a estrada a Serra Mar. E lá eles foram visitar familiares e no túmulo. E foram conversar com o coveiro, que é conhecido também dele. E o coveiro então relatou para eles algo assim que os impressionou e vieram até me relatar. Algo que os impressionou. O coveiro falou que chegou a família, foi fazer a exumação do corpo para que pudesse ser colocado ali o novo corpo do familiar que ali havia chegado. Quando ele foi fazer esse trabalho,
Em média, eles nos falam que de 3 a 5 anos já não tem mais nada, só os ossos, né? E alguma coisa que pertence da roupa ainda fica podre, e o cabelo natural, isso tudo normal que ocorre. Quando ele foi fazer o trabalho, o corpo ainda estava em decomposição. A família entrou em desespero, ele ficou sem saber o que fazer. Por que isso ocorreu? Por quê? A grande pergunta, a resposta aqui. Quando existirem pontos de contato do perispírito com o corpo, o espírito ressente-se e sofre com essas impressões, e o corpo ainda mantém essa informação, o perispírito mantém essa informação e mantém por laços ainda fortemente ligados ao corpo que está ali no seu processo de se entregar à Mãe Terra. Veja o quanto a mente é poderosa, o quanto nós influenciamos no nosso processo de desenlace, que tem que ser um processo natural. Olha o prolongamento que esse espírito colocou nesse corpo. Percebem isso? Isso é importantíssimo nós compreendermos a nossa responsabilidade para aquilo que Deus nos dá como maneira de nós avançarmos. Qual devia ser a situação do espírito desmaterializado, mesmo nas enfermidades mais cruéis, sendo frágeis os laços fluídicos que o prendem ao corpo, rompe-se suavemente. Depois, a confiança do futuro entrevisto em pensamento e na realidade, como que sucede algumas vezes. Falo-á então encarar a morte com redenção, resignação e suas consequências, como prova, advindo-lhe daí uma calma resignada, que lhe ameniza o sofrimento. Veja, tem que passar pelo processo do desenlace, é o processo da lei natural, mas é amenizado, ele se torna mais rápido quando o espírito então assim se entrega. E na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação inicial houve começado, e quando então de forma abrupta há essa cessação da vida orgânica, então a vida é subitamente aniquilada. Aí ele fala que se o espírito que passa por isso, ele entende como se ele estivesse numa prova, num processo ali ao qual ele está ali, num coletivo, né? Um acidente de avião, por exemplo, e ele entende esse processo, ele mesmo nesse processo abrupto, ele vai fazer o desenlace dele de forma natural e rápida. Mas aqueles que são vinculados ainda à matéria, vivenciam só os gozos e os prazeres da matéria, desencarnam dessa forma, eles ficam ligados aos seus despojos, ainda triturados, ainda feridos. Por isso, muito perigoso, vai nos alertar os espíritos, né? Não aqui, mas cabe aqui ressaltar, a cremação. A doutrina espírita é contra a cremação? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ela não falou lá no início que o espírito, após esse processo, não sente mais nada, o corpo pode ser dilapidado, pode sofrer qualquer trituração, queima que não vai sentir nada? Justamente, perfeito. Mas a pergunta é, o quão desligado nós estamos? O quão nós estamos desligados da matéria? Porque senão vamos sofrer todas as sensações, como nos chega, infelizmente, mediúnica, espíritos que falam que estão pegando fogo, que estão queimando, e gritam de dor. Então, cabe-nos ressaltarmos, olharmos para nós mesmos. Sou capaz disso? Então, aceito o processo. Agora, se ainda vivo e dependo das condições da matéria para ser feliz, esse processo, se assim o realizar, vai acarretar grandes sofrimentos para a alma. Então, cabe a cada um fazer essa análise em si mesmo. Percebemos então que há uma série infinita de modalidades que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Esse é o ponto. É o progresso moral. É o como o bem e o que eu posso realizar, que eu posso fazer. Porque eu estou cooperando comigo mesmo, com o próximo, como consequência.
mas comigo mesmo também. O meu desenlace, ele vai ser muito rápido. Vou passar por esse processo de desligamento celular, perturbação, tudo isso natural, mas vai ser rápido. O espírito praticamente não sente quase dor nenhuma, se sentir muito mínimo. Essa dor vai passar. Agora, outros quais a situação se prolonga por anos inteiros. E aqui Kardec mesmo abre um parênteses. No suicida, principalmente, ele excede toda a expectativa. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daqueles sofrimentos cruciantes. Emmanuel vai nos dar uma frase importantíssima para a reflexão em cima do que foi nos exposto por Kardec. A prece não derroga as leis de Deus. Vou repetir. A prece não derroga as leis de Deus. Um espírito nesse processo, ele vai passar por todo esse processo ao qual nós estamos relatando aqui, e o processo vai se dar lentamente, porque o corpo estava cheio de vida, com todo o seu potencial, e vai trazer então sofrimentos atrozes para o espírito, que ele infringe essa lei. É um processo natural da lei para o espírito que toma essa posição. Aí nós vamos falar assim: mas tem os atenuantes do suicida, tem as orações que nós espíritas assim fazemos a esses nossos irmãos. Sim, os atenuantes, mas o atenuante não é nessa lei. A lei, esse processo, o espírito vai passar. Ele tem que passar. Agora, o atenuante, a prece, vai estar em a condição em que esse espírito vai se encontrar no plano espiritual, aonde ele vai ser resgatado pela equipe de Maria, aonde essas dores vão ser tratadas e amenizadas. Mas vai então fazer com que o processo se torne curto? Não, isso não. Mas nesse processo, esse espírito vai estar recebendo seus cuidados, vai estar sendo atendido numa clínica especializada, porque ele vai estar numa perturbação constante, de falta de entendimento da própria vida que continuou, da qual ele tirou. Mas a prece vai trazer o refrigério a esse espírito, e o principal da prece, que os espíritos nos falam, fazer com que o espírito, quando ele receba essa energia da prece, ele se arrependa do seu ato. Ele se arrependeu, o processo então se acelera, para que então ele possa ser libertado dessas aflições e dessas dores. Mas só se dará se esse espírito se arrepender. E nossa prece é justamente nesse ponto, para que esse espírito se arrependa, para que a espiritualidade que está ali o auxiliando, que ele jamais fica desamparado. Nenhum, porque nós temos nossos espíritos protetores que muito nos amam e nos auxiliam. Mas se infringirmos essa lei, o processo é doloroso. É isso que Kardec aqui nos afirma então. Para que cada qual então trabalhe na sua purificação, reprima então as más tendências que temos em nós. Vamos começar a trabalhar isso em nós. As nossas más tendências, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Precisamos trabalhar isso em nós. Porque o egoísmo, o que ele é? Tudo é meu, tudo me pertence e eu não abro mão. Vai desencarnar, então vai ficar agarrado na matéria. A matéria não te pertence, esse corpo não te pertence, então vai ficar agarrado a ele. Aí o espírito, consequentemente, vai sofrer. Preciso, então, se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro. Olha isso. Então, quando eu trabalho minhas más tendências, mesmo que eu tenha vantagens na vida física, eu vou ter vantagens, mas essas vantagens vai prejudicar alguém, essas vantagens ela não vai só me favorecer, mas é em prejuízo de outrem, abdique dessas vantagens, para que então você vivencie em prol da vida espiritual. Deixe passar esse momento. Mas ainda vou continuar vivendo as dificuldades materiais, mas não faça. Não faça, porque se o fizer, as consequências são gravíssimas para a alma. Visto então, para se identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para todas elas, todas as aspirações, e preferindo a vida espiritual à vida terrena. Então vem um ponto-chave para todos nós agora.
que Kardec vai trazer. Não basta crer. Espiritismo não é crença, nunca foi. Esse que o irmão Jacob está nos falando. Não é, eu acredito, eu faço porque eu creio, porque assim que surgir uma situação difícil para mim, eu não creio mais, Espiritismo não serve para mim, não me ajudou, não me salvou de determinada situação. Campo de crença é complicado. Agora, o que é necessário? Compreender. Compreender. Eu sei, eu estudo, eu compreendo o que eu estou passando, eu aceito e vivo isso. Aí eu vivo aquilo que eu compreendo. Aquilo passa a ser muito mais do que uma crença em mim. E quando eu vivo compreendendo, eu me resigno diante da dificuldade. A dificuldade vai existir, ela faz parte do prova e expiação. Que aconteça o que acontecer. Mas a minha fé, ela tem que ser inabalável. Tem que ter a fé no futuro. Ele vai nos falar aqui sobre isso. Devemos considerar essa vida debaixo então desse ponto de vista. Olha só, que satisfaça ao mesmo tempo. Então vamos compreender isso. A minha razão tem que ter uma lógica e também o meu bom senso. Todos esses três, razão, lógica e bom senso, tem que estar dentro desse padrão mental ao qual eu compreendo. Seja lógico. E o principal, essa razão, essa lógica e o bom senso, olha só o ponto que Kardec vai ligar. Agora, todo esse conceito ligado intrinsecamente à grandeza, à bondade e justiça de Deus. Perceberam, meus irmãos? Esse é o ponto que Kardec está nos trazendo desse momento ao qual nós temos que passar. Mas olha, é um momento ao qual podemos vivenciá-lo de uma forma mais fácil. Não impedir que ela aconteça, mais fácil. Mas quando nós compreendemos e vivenciamos, aí a minha vida, aí eu vou me resignar. Ela se compromete justamente com razão, lógica e bom senso, com grandeza, bondade e justiça de Deus. Não pode arranhar esses conceitos de Deus. Por mais que eu pense diferente, que eu aja diferente, que eu tenha outra visão, que tenha, mas não pode ser arranhado. E a justiça de Deus, ela está perfeita no nosso desenlace. A dificuldade, a dor, o sofrimento da alma está ligada ao nosso comportamento mental, emocional. Responsabilidade nossa, não é de Deus. Ah, meu Deus, por que está fazendo isso comigo? Quanto nós ouvimos isso? Jesus, me tira dessa situação. Quanto nós ouvimos isso? E Jesus está ali, Deus está ali, colocando essas energias e vibrações ao nosso dispor, mas nós a rejeitamos quando queremos ficar ligados à matéria, porque o que Deus nos dá, o que Jesus nos oferta, é imaterial, não está na matéria. Precisamos deixar a matéria para viver em plenitude, com as energias do bem, do amor de Deus, vindo diretamente do Pai, que essa é a meta de todos nós espíritos, sermos ligados diretamente, sermos uno com o Pai. Isso não é matéria, não estamos falando de nada material. Considerando desse ponto de vista, o Espiritismo, então, pela fé inabalável que proporciona, é de quantas doutrinas filosóficas que conhecemos, aqui exerce a mais poderosa influência. Não tem outra doutrina que nos traz com essa clareza, com essa forma de pensar e de agir. Então o espírita sério não se limita então a crer, não, porque ele compreende, e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente então aos seus olhos. Estudo, compreensão, convicção, é disso que nós estamos precisando na doutrina espírita. Nós estamos muito superficiais ainda, nós estamos ainda procurando dentro do espiritismo auxílio e condições na nossa vida material. Não, estamos enganados, estamos equivocados. O que lhe importa os incidentes então da jornada, se ele compreende a causa e a utilidade das vicissitudes humanas quando suportadas com resignação? Se resigna diante daquilo, vai passar.
como Maria, nossa mãezinha, nos disse a todos nós. O Chico não passou por esse processo, meus irmãos. Querem espírito mais evoluído na nossa atualidade, que nós tivemos conhecimentos, tivemos com ele? Ele não passou por esse processo que ele descreveu aqui? E já chegou no mundo espiritual liberto, alcançando altos voos. E aqui Kardec, nesse livro, no primeiro diálogo que ele vai ter com os espíritos felizes, ele vai nos trazer um espírito denominado Samson. E esse espírito, ele desencarnou e deu comunicação no mesmo dia. Passou pela perturbação, ele fala, passou por tudo. Aí ele fala com Kardec para a equipe parisiense de estudos espíritas, que está ali no necrotério com ele está no caixão. Leiam isso, está no céu e no inferno. Ele está no caixão. Aí Kardec fala assim: mas você está vendo ali ao lado o seu corpo? O que você sente? Aí ele falou: não sinto nada, mas agradeço a esse corpo pela minha caminhada, pelo que eu conquistei, mas por ele agora não tenho ligação nenhuma mais com esse corpo. Isso no mesmo dia. Está lá a comunicação, céu e inferno. Vão lá, busquem ler. Riquíssimo para todos nós. E para aqui finalizarmos, nós vamos com uma mensagem de Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ao qual que eu gostaria que todos, ao ouvir essa mensagem, fizessem as suas reflexões diante de tudo o que nos fosse colocado por Allan Kardec, dessas nossas lutas, que elas continuam após a vida, por isso que é de volta à vida espiritual. Doutrina espírita não fala de morte, nunca falou de morte, fala de vida, fala apenas do desenlace, de como deixarmos esse corpo que nos serviu, ao qual agradecemos a Deus, devolvemos à Mãe Terra e continuamos a nossa jornada. Há um grande amigo nosso da espiritualidade que diz: morrer é fácil, desencarnar que é difícil. Então vamos olhar para nós, buscarmos esses ensinos da doutrina espírita, crermos nele não somente, mas compreendermos através de estudos, tentando vincular nossa mente a essas informações. E é isso que Leon Denis então vai nos falar. Não devemos temer a morte, mas antes esforçarmos por embelezá-la, preparando-se cada um constantemente para ela, pela pesquisa e conquista da beleza moral, a beleza do espírito, que molda o corpo e o orna com um reflexo augusto na hora da separação suprema. Toda morte é um parto, um renascimento, é a manifestação de uma vida até aí latente em nós, vida invisível da terra, que vai reunir-se à vida invisível do espaço. Depois de certo tempo de perturbação, tornamos a encontrar-nos no além-túmulo, na plenitude das nossas faculdades e da nossa consciência, junto dos nossos seres amados, que compartilharam as horas tristes e alegres da nossa existência terrestre. A tumba apenas encerra o pó. Muitas vezes, os seres que chorais e que ides à procura no cemitério estão aí, ao vosso lado. Vem velar por vós aqueles que foram o amparo da vossa juventude, que vos embalaram nos braços, os amigos, os companheiros das vossas alegrias e das vossas dores, dos seres que encontrastes no caminho, aos quais participaram da vossa existência e levaram consigo alguma coisa de vós, da vossa alma e do vosso coração. Ao redor de vós flutua a multidão dos homens que se sumiram na morte, multidão confusa, que revive, vos chama e mostra o caminho, então, que tendes de percorrer. Para a maior parte dos homens, a morte continua a ser o grande mistério, o sombrio problema que ninguém ousa olhar de frente. Para nós, ela é a hora bendita em que o corpo cansado volve à grande natureza para deixar a psique, a mente, sua prisioneira, livre para a passagem para a pátria eterna. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe.